A Família do Reino é uma igreja que se destaca por meio dos cultos carregados da presença de Deus, princípios bíblicos, ensinamentos, palavra de Deus e a manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Uma comunidade de pessoas agradecidas e extremamente generosas. Mas toda essa cultura de generosidade trata-se do reflexo dos nossos pastores, que fundaram a igreja e investem todos os dias na vida de cada membro. Seja uma oração, um conselho, um tempo de qualidade, ajuda financeira ou então um apoio nos dias mais difíceis da vida de cada um de nós. No dia 13 de julho do ano passado, 2022, eu infelizmente presenciei o falecimento do meu pai. Fui até ele ainda estava com vida, mas acabou falecendo nos meus braços. A primeira pessoa que eu liguei, a primeira pessoa que eu pensei em chamar, a primeira pessoa que eu sabia que estaria ao meu lado foi o apóstolo. E ele, depois de 5 minutos de que eu mandei a mensagem para ele, ele estava lá. E eu me lembro muito bem que eu disse para ele: apóstolo, eu gostaria de dar um enterro digno ao meu pai. Não tenho valores, não tenho dinheiro para isso. E ele falou: filho, não se preocupe, não quero que você se preocupe agora com isso. E ele fez uma chamada, ele fez uma ligação rápida dentro do carro e ele falou assim para mim: pronto, fique tranquilo, tá tudo pago. E eu falei assim: tá, mas como assim tá tudo pago? E depois, bem depois, eu fui saber que essa oferta que ele fez nas nossas vidas passava dos R$8.000. Eu acho que foi a maior oferta que eu já recebi na vida, e de um pastor, do meu pastor. Realmente, para nós, viver isso, a gente nunca tinha visto isso. Esse cuidado que ele tem por nós, nas nossas maiores necessidades. Ele nos abraçou como um pai, nos acolheu. E naquele momento eu só tive gratidão, porque eu acredito que foi o momento mais triste da minha vida que eu passei. Ele estava ao meu lado, estava junto comigo. E não é falando apenas do valor, mas do tempo que ele esteve ali. A todo momento esteve ao meu lado, preparou tudo, e não foi qualquer velório, não foi qualquer enterro. Foi realmente algo muito especial. Foi algo muito bonito e eu realmente sou grato por isso. Eu lembro que num determinado momento, eu e a minha esposa, nós ficamos sem carro. Estávamos andando a pé e o apóstolo e a apóstola pegaram o carro que eles tinham e ofertaram na nossa vida, sabe? Então nisso a gente percebe todo o cuidado, todo o zelo de fato que eles têm. Meu esposo fez um teste com Deus. Ele falou: Senhor, a gente não tinha dinheiro para pagar o aluguel. E eu não sabia que ele estava fazendo esse teste com Deus. Era ele e Deus. E ninguém sabia. Ele falou para Deus: Senhor, o Senhor não me trouxe para cá para passar vergonha. Então, se o Senhor me trouxe aqui e é da sua vontade que eu esteja debaixo da cobertura do apóstolo Pedro, o Senhor vai prover o aluguel. E falou isso com Deus. E ninguém sabia de nada. E nesse dia, o apóstolo recebeu uma oferta. E o Espírito Santo falou: não é sua. E aí o apóstolo falou: então de quem é? E saiu da sala dele e foi andar na igreja. E aí ele topou com a Laura, que na época ela morava aqui na igreja. E aí perguntou pelo Alexandre, pelo meu esposo. Aí o Espírito Santo falou para ele: é para ele a oferta. O apóstolo fez o Pix para o Alexandre e depois que ele fez o Pix, ele mandou o áudio: filho, essa oferta é para você, Deus vai te surpreender, sem saber de nada. E era exatamente o valor certinho do aluguel. Faltava R$100. No dia seguinte, o Alexandre falou: vou dar a minha primícia. E na época, onde é o Templo Novo, era estacionamento. O Alexandre limpou, o apóstolo pegou e falou assim: filho, vai lá, passa lá na Sônia, que tem uma oferta para você. Era os R$100 que estava faltando. E então, quer dizer, ele deu o aluguel todo, não faltou nem um centavo. Deus usou, o Espírito Santo usou o nosso apóstolo para suprir aquela necessidade no momento e mostrar para nós, que realmente era aqui o lugar que a gente tinha que estar. Eu me lembro que bem no início que a gente chegou aqui na igreja, o apóstolo nem nos conhecia direito. E logo em seguida eu recebo um Pix dele de R$2.000. Cara, a gente não acreditou.
Porque era um momento difícil na nossa vida, a gente estava passando por bastante dificuldade financeira e, como eu disse, a gente chega num lugar novo, numa cidade nova, é tudo novo, é difícil, é aluguel, é conta para pagar. E daqui a pouco eu olho ali uma notificação, Pix de R$2.000. Cara, eu nunca vi isso. Que pastor que faz isso para um membro que recém chegou na igreja, que ele nem conhece direito? E isso não parou por aí. Um dia a gente estava passando por um perrengue com o nosso carro. Nós tínhamos um carro, a qual nós viemos da nossa cidade, e ele estava dando muito problema, ele estava faltando freio, e nós não tínhamos dinheiro para poder consertar o carro. Então eu lembro que quando a gente saía da nossa casa para vir para a igreja, a gente vinha bem devagarinho, eu com medo por causa do freio faltando. E eu lembro que um dia a gente veio no culto, e no finalzinho do culto a gente chegou no apóstolo e ele olhou para a gente e ele disse: vocês estão precisando de alguma coisa? E no nosso coração já estava aquela preocupação com o carro. E a gente disse: é o nosso carro que está com problema, a gente tinha que mandar na oficina para arrumar. E ele não falou de arrumar o carro, ele disse: vende o carro amanhã. A gente ficou: como assim? Vende o carro amanhã. Cheguei na segunda-feira aqui, falei com ele: vendemos o carro. E agora? O que o senhor quer que a gente faça? E aí ele chamou um outro casal, nos convidou para ter um momento de mesa aqui, e ele puxou uma chave de um carro. Esse carro aqui eu estou presenteando vocês, estou abençoando vocês. Meu Deus, cara. A gente ficou sem palavras. Nunca que nós imaginaríamos que nós íamos ganhar um carro do nosso apóstolo. Depois de pastorear 20 anos uma igreja, ficamos sem igreja e nesse período, nesse momento, mais ou menos no mês de julho, eu recebi uma mensagem do apóstolo e essa mensagem veio de encontro a uma grande necessidade que nós tínhamos. Ele enviou um WhatsApp, perguntou como que nós estávamos e eu conheci o apóstolo em 2017, mas nós não tínhamos um contato constante, né? Raramente a gente... Mas naquela ocasião, né, de uma grande necessidade que nós estávamos passando, recebi um WhatsApp do nosso apóstolo. Ele perguntou como nós estávamos. Falei que nós tínhamos fechado a igreja, né? Estávamos na dependência de Deus. Naquele mesmo momento, sempre com aquele coração generoso que o nosso apóstolo tem, enviou para nós uma oferta que veio num momento muito necessário, né? Antes de chegar na família do reino, eu era uma pessoa com uma fé muito rasa, muito básica. E foi a partir deles que eu fui aprendendo mais sobre as Escrituras, eu fui realmente mergulhando. Tudo que eu sou hoje foi graças aos dois, porque foi a partir dos dois que Deus me revelou o propósito, destino, me revelou realmente o meu chamado. A apóstola mesmo, se eu sou a mulher que eu sou hoje, foi porque ela me ajudou a deixar de ser menina. Através da vida dela, eu aprendi a ser uma mulher forte, uma mulher que não é emocionada, que não é levada às circunstâncias. Porque ela não é uma mulher que apenas fala. Você consegue ver isso através do exemplo que ela te dá. Porque ela é uma mulher forte, ela é uma mulher determinada, ela é uma mulher que deixou tudo para estar aqui conosco. E eu te honro muito, minha apóstola, porque eu sei o quanto é difícil essa renúncia. Essa renúncia não foi uma vez que a senhora saiu da Espanha e veio para o Brasil. Essa renúncia, ela é diária. Todos os dias criando seus filhos longe da sua família. Todos os dias decidindo estar aqui conosco. Um povo totalmente diferente do seu. Um povo com características totalmente diferentes da onde a senhora cresceu. Mas a senhora decidiu abandonar e renunciar tudo aquilo ali para hoje viver em prol da obra, viver em prol dos seus filhos aqui. Então, eu agradeço a Deus infinitamente pela sua renúncia, porque sem ela, eu não estaria onde eu estou hoje. E meu apóstolo, muito obrigada por ter manifestado a paternidade na minha vida, porque sem a paternidade do Senhor, eu estaria sem propósito, sem destino, sem direção. Muito obrigada porque vocês dois não são apenas pais espirituais que se dizem pais. São pessoas que realmente são pais espirituais. São pessoas que sempre têm um conselho na hora que a gente precisa. Tem uma sabedoria do alto. Pessoas que estão ali provendo tudo. Todas as vezes que nós precisamos, o Senhor nos abençoou. Foi a terceira melhor decisão da minha vida. Foi ter conhecido vocês e ter escolhido vocês como os meus pais. Então eu sou muito grata. Hoje, com meu coração muito grato, eu só tenho
um muito obrigada para dizer para vocês que o Senhor abençoe grandemente tudo ainda que vai acontecer na igreja, nas nossas vidas, na vida de vocês, em nome de Jesus. Se eu não me engano, era a terceira vez que a gente estava lançando a escola. Foi quando a gente investiu tudo que a gente tinha, né? O nosso dinheiro, e pensamos, agora o Brasil vai conhecer a Exousia School. E esse foi o nosso primeiro grande lançamento da escola. Então tinha muitas pessoas inscritas. É um testemunho muito forte, é algo que marca, né? Porque essa era uma época que estava em pandemia, a igreja tinha acabado de viver uma divisão. Não estava tendo culto, então quase não estava entrando dinheiro para poder manter a igreja. E a gente lá no apartamentinho pequenininho que a gente tinha conseguido, trabalhando, anunciando a Exousia. Aí chegou o grande dia, né, de abrir as matrículas da escola e finalmente entrar um pouco de dinheiro na estrutura para poder pagar as contas, né, e resolver as coisas. E quando estava na hora de o pastor falar das matrículas, ao invés de ele falar, pessoal, então agora quem quiser se matricular na escola, esse aqui é o link para se matricular, eu estava esperando isso, né, porque, né, como a gente trabalha com isso, cara, é agora, é o nosso primeiro grande lançamento, é agora. E eu comecei a suar, cara, e ele começou a falar assim, eu sei que tem muito pastor aí que tá com a igreja fechada, eu sei que tem muito pastor que tem conta para pagar, eu sei que tem muito pastor que tá me assistindo agora que não tem uma câmera, não tem equipe, não tem internet, não consegue fazer um culto online, então eu quero te ajudar. Se você é um pastor de igreja e tá assistindo esse seminário aqui agora, eu quero que você manda mensagem agora para mim que eu vou te fazer um Pix da minha conta. Então, eu fico até... Nesse momento, eu assim, meu Deus do céu, e agora? E as matrículas da escola? E ele começou a enviar Pix. Começou a enviar Pix para os pastores. E pastores de todo o Brasil, muitos pastores foram abençoados. Pastores que não tinham dinheiro para pagar o aluguel da igreja. Pastores que não tinham comida em casa. Carro estragado. Aluguel da casa. E ele foi enviando Pix e pagando a conta dos pastores. Ele não somente nos ensina, como também ele vive, ele fala de semente, ele fala de voto, ele fala de honra e ele faz isso não somente como ele sempre diz, a honra não está somente em você honrar pessoas maiores do que você, mas está em você honrar todos. Uma das situações também que marcou a nossa vida foi quando nós íamos para os 21 dias, nós perdemos o voo. E então a gente já tinha perdido ali as expectativas de estar nos 21 dias e na mesma hora ele enviou um Pix de R$5.000, depois mais um de R$1.000 para ajudar nas despesas, enfim. Então isso para mim foi um milagre financeiro que Deus usou ele para estar semeando e abençoando nossa vida. E eu só tenho a agradecer com certeza pela sua vida, pela vida da apóstola Sara, pela igreja, família do Reino, e com certeza pela exousia, a autoridade que Deus tem lhe entregado e através disso o Senhor tem passado para nós os ensinamentos bíblicos. Então, paizão, gratidão pela sua vida, por tudo que o Senhor tem feito por nós e com certeza nós sempre estaremos aprendendo para podermos vivenciar isso que o Senhor tem ensinado. Mas antes disso, o apóstolo fez uma imersão lá em Campinas, em 2019, e ele ofertou, olha só, ele ofertou essa viagem, ele me ofertou essa viagem inteira, né? Nem me conhecia e também alguns irmãos que foram junto nem conhecia também o apóstolo. Chegando lá em Campinas, houve, né, um momento ali dele ministrar, ele pregou também no seminário e tal, e a gente retornou, e ele ofertou mais um pouquinho ainda, que era o retorno para alimentação e tudo. Então isso me chamou muito a atenção, o apóstolo, né, um pastor ofertando a vida de quem nunca viu na vida. Foi a primeira vez que eu recebi uma oferta de um pastor assim, alta, investido no meu ministério, que ou seja, indo lá para aprender. E agora, com uma oferta que eu nem esperava, que seria o carro que o apóstolo ofertou na minha vida. Então, a bênção veio sobre a minha casa e estabeleceu desde 2019, eu vou dizer que eu vivo na bênção. Durante 4 anos eu estou aprendendo o que é ser abençoado e o que é ser uma bênção. O apóstolo, ele transmite e ele passa e ele vive o que ele fala. Né? Tudo aquilo que ele ministra, tudo aquilo que ele prega, né? Ele tem uma autoridade nisso, porque ele pratica. Eu estava viajando e Deus falou assim para mim, larga tudo e vai para Balneário. E eu falei, como assim? Ele falou, porque lá tem um homem e esse homem ele vai te ensinar, esse homem vai te colocar em lugares que você nunca imaginou. E eu ficava perguntando, mas quem é? Quem é?
e Deus não me falava. Até um dia que eu estava vendo um vídeo na internet e apareceu pastor Pedro Medina. Eu assisti esse vídeo e eu fiquei impactado com aquela palavra, sabe? Eu senti a unção do Espírito Santo e o Espírito Santo falou assim, vai lá conhecer ele. Então, eu vim a Balneário e estava bem no meio da pandemia, foi em 2020, eu lembro mais ou menos, foi em abril ou março, e eu vim conhecer ele, estava ele ali fora, numa mesinha, e a gente sentou, conversou, trocamos muitas ideias e ele falou, gostei de você, larga tudo lá e vem pra cá, desse jeito assim. E eu fiquei impactado com aquilo. Eu falei, Senhor, não tem como é que eu vou alugar a casa, como é que eu vou largar o caminhão e vou pra Balneário desse jeito? E eu vim pra Balneário, eu trouxe a mudança, não paguei frete, o cara me emprestou o caminhão e eu lembro que eu cheguei aqui, eu não tinha dinheiro para o aluguel. E o apóstolo falou assim, Deus mandou eu te dar aqui, ele me deu. Eu paguei o primeiro mês do aluguel. Quando eu entrei na casa, o Espírito Santo falou assim, o segundo mês está pago, não te preocupa. E assim aconteceu por um bom tempo. E eu lembro diversas vezes que eu estava orando, sempre falando, Senhor, eu preciso pagar essa conta, eu não quero ficar devendo. E o apóstolo vinha no meio do culto assim e falava assim, filho, Deus mandou eu te dar esse valor. E ele me entregava na minha mão. Então assim, sabe... Glória a Deus pelo nosso apóstolo Pedro Medina, porque ele é sensível ao Espírito Santo, ele ouve a voz de Deus realmente, né? Essa última agora, Deus falou para mim, faz uma semente, você não está me pedindo um carro novo? Eu falei, estou. E eu fiz uma semente, por incrível que pareça, de R$480, era tudo que eu tinha. E eu ganhei um carro de 40 mil através do nosso apóstolo. Eles são mais que pastores, eles são pais. Porque eu lembro que quando nós chegamos aqui, nós viemos para cá e nós falamos, apóstolo, nós queremos realmente mudar, queremos morar aqui e tal. Ele alugou uma casa pra gente. Ele alugou uma casa pra gente, pra mim, pro Johnny, que nós dividimos com o Moisés e com a Sully. E eu lembro que isso foi uma coisa que me impactou muito, porque, tipo, a gente chegou num lugar do nada, nem conhecia a gente, ele veio com não, ó, você já tem onde ficar, você já tem isso e tal. E ainda por cima, nós chegamos na casa e eles ainda mandaram uma compra de supermercado. Então, assim, foi uma coisa muito chocante, né, pra gente. O apóstolo e a apóstola são pais mesmo, que eles se preocupam em saber se você tá bem, se você tem, se tuas contas em casa estão pagas, se você tem comida dentro de casa. Eles são realmente pais espirituais, eles são mais do que pastores, eles são uns pais muito, muito, muito presentes. Assim que eu cheguei na família do Reino, eu precisava trabalhar. Então eu decidi trabalhar como motorista de aplicativo. E para trabalhar como motorista de aplicativo, eu não tinha carro, eu precisava alugar o carro. Achei a locadora, mas eu precisava pagar o calção. E eu não tinha esse dinheiro para pagar o calção. Eu ia pegar emprestado lá do Rio de Janeiro. E o nosso apóstolo, divinamente inspirado por Deus, Deus tocou no coração dele e falou para ele ofertar na minha vida R$1.000. Nem ele sabia o para quê. Quando ele ofertou na minha vida, eu falei, meu Deus do céu, apóstolo, tu não tem noção do que acabou de acontecer. É o dinheiro exato que eu precisava para começar a trabalhar. No dia seguinte, seria na segunda-feira. E foi incrível, porque ainda na Espanha, sem nem nos conhecer, nos fizeram uma oferta. E aquilo dali para nós foi muito chocante, porque a gente precisava fazer o teste do Covid para poder viajar e vir para o Brasil. Já estávamos adiantados com muitas coisas, né? A passagem já comprada e tudo, e a gente falou, apóstolo, a gente precisa fazer o exame e tal, mas vai entrar um dinheiro, né? E a gente já vai fazer o exame. Ele falou, filhos, para ontem, né? A gente está esperando vocês aqui. Então, do nada saiu um Pix do Brasil diretamente para nossa conta lá na Espanha. Aí a gente falou assim, nossa, como assim? Pastor fazendo oferta para nós? Tipo, que estranho, né? E mal sabíamos nós que seria a primeira de muitas. E foi incrível para nós, porque com aquele valor, a gente foi lá, fez o teste do Covid e conseguiu acelerar as coisas para a gente poder vir para o Brasil. Na época também, eu tinha o meu filho, isso foi já em 2022, tenho meu filho que estava para se casar, e nós sabemos que casamento envolve grandes valores. Né? E quem nos apoiou naquele momento? O nosso apóstolo. Né? Nos ajudou assim de uma forma muito ampla a pagar o casamento. E nós não realizamos o casamento em qualquer lugar, um lugar de excelência. Nosso filho se casou, né, com honra, e nunca vamos esquecer
desse cuidado, né, que o nosso apóstolo teve com a gente. Pastor Pedro, eu olho para ele e vejo realmente ele como um pai. Ele sempre chega na gente, vocês precisam de alguma coisa, como que vocês estão? É algo assim que eu nunca vivi. Uma paternidade, eu tenho meu pai, honro meu pai também lá em Porto Alegre, mas ele, como um pai espiritual, ele cuida da gente assim, é um cuidado. A gente vê realmente o amor de Deus através da vida dele. Isso, né, falando sobre uma situação no meu ambiente de trabalho, na Exousia School, né? Mas se eu for falar da minha vida pessoal, meu Deus, o pastor Pedro foi a pessoa que me tirou da adolescência, né? Quando eu conheci o pastor Pedro, eu era um adolescente, não era casado ainda, nunca tinha saído da minha cidade, da minha região aqui. Viajei, conheci o Brasil. Primeira vez que eu andei de avião foi com ele. E sempre pagando todas as despesas, nunca deixou eu pagar nada, sempre paga passagem, hotel, alimentação, tudo sempre. Né? Até hoje é um paizão, assim, sabe? Tá sempre junto. Meu pai passou por um período de depressão, quando a gente recém tinha se conhecido, eu e o pastor. E essa, se eu contar na verdade, acho que as pessoas não vão nem acreditar. Meu pai tinha, né? Hoje ele não trabalha mais na mercearia, mas por muitos anos ele tinha uma mercearia. E o pastor Pedro foi visitar lá em casa, né? Eu falei, tá meio triste aqui em casa, meu pai tá passando por um período de depressão. E quando ele foi visitar, ele conheceu a mercearia que meu pai trabalhava. Ele olhou as paredes, ele viu que precisava pintar. Tu acredita que o pastor Pedro passou 3 dias lá em casa pintando as paredes da mercearia do meu pai, para dar um ar novo, trazer um ânimo novo. Orou, cuidou, foi muito forte. A minha família é sempre imensamente grata pela vida do pastor Pedro, por o jeito que ele cuida da gente, né? Me deu um carro depois. Agradecer é muito pouco, é por isso que eu trabalho, que eu me esforço, que eu quero que o ministério vá para frente, eu quero que cresça, quero 1 milhão de alunos na Exousia, quero 50 nações. A minha é uma forma minha de agradecer, me esforçando do jeito que eu me esforço e trabalhando, buscando esses resultados junto com o pastor Pedro. Literalmente ele é um pai que cuida dos filhos, e ele sempre pergunta, filho, está precisando de alguma coisa, filho, está tudo bem. Isso que marca mais a nossa vida como pai espiritual, não apenas um pastor, mas um pai espiritual cuidando de nós. Eu sempre busquei, na época que nós tínhamos um ministério lá em Joinville, uma cobertura espiritual. E a gente sabe que cobertura geralmente é um mentoreamento apenas, um cuidado pastoral, um acompanhamento de longe, distante. Mas aqui na família do Reino não, aqui nós temos a paternidade, né? Isso é uma revelação que a gente só entende quando vive. Eu fui um dia com ele numa farmácia, olha coisa boba. Nós fomos na farmácia, ele foi comprar algumas coisinhas para ele e ele falou, filho, escolhe um negocinho para ti. Eu falei, não, apóstolo, não precisa, mas precisava. Escolhe um negocinho, eu falei, não precisa. Ele mesmo foi lá, pegou tudo. E tudo que ele pegou era exatamente tudo que eu estava precisando. Saímos da farmácia, cada um com a sua sacolinha. Então, isso é uma pequena coisinha de muitas das grandes que ele já abençoou a nossa vida. Eu estou falando de oferta de R$1.000, eu estou falando de oferta de R$1.500, eu estou falando de oferta de R$2.000, dentre outras. É verdade. E a gente não pode deixar também de agradecer pelo nosso crescimento espiritual, né? Nós fomos gerados por eles, continuamos com todo ensinamento, com todo carinho, e isso também é uma forma de gratidão, acho que é a maior de todas. Meus apóstolos, muito obrigado, a gente é grato, a gente carrega vocês no fundo do nosso coração, vocês são referência da nossa casa, da nossa família, ainda te digo mais, por causa dessa sua generosidade, eu consegui também ser tão generoso ao quanto de ofertar e entregar tudo aquilo que Deus me pede, sacrifício. Desde 2020, foi anos de bênçãos, muitas bênçãos. Teve algum momento que eu precisei da ajuda dele e ele esteve ali para me dar o suporte necessário, me abençoou. Então, de várias maneiras, espiritualmente, financeiramente, ele sempre esteve ao meu lado, sempre me dando apoio, sempre demonstrando aquele carinho e aquele amor que ele tem pelos seus filhos. Então, eu me sinto abençoado ao lado desse grande homem de Deus, apóstolo Pedro Medina. O que eles fazem na nossa vida é algo extraordinário. Em pequenos detalhes de um bom dia carinhoso, de perguntar como que a gente está, como foi o dia. Se vê a gente que a gente está meio assim, ele fala, o que aconteceu? Tá precisando de alguma coisa? O que você tem, filha? Então, assim,
Ele é muito, muito, muito cuidadoso. Hoje as pessoas elas têm dificuldade de ver Deus no homem. E todas as vezes que eu olho pro pastor Pedro, meu pastor, eu vejo Deus na vida dele. E muito mais do que apenas bênçãos financeiras na nossa vida, que Deus usou eles, Deus usou esse casal para nos mostrar qual é o nosso chamado e principalmente, para mim é uma honra fazer parte desse propósito que é as 50 Nações. Sabe, eu não sou muito bom em resumir palavras bonitas, mas eu estou me expressando o melhor jeito possível, com o meu carinho, com o meu amor, dizendo que não só, financeiramente, Deus me deu muitas coisas. Eu amo a família do Reino, eu amo estar nessa família, todos que são membros dessa família, eu considero como meus irmãos. E também dizer, apóstolo Pedro, eu te amo, a minha esposa Dari também te ama muito. É uma honra estar aqui na família do Reino, é uma honra servir nessa igreja, ser evangelista dessa igreja. E eu creio que nós vamos rumo às 50 nações, vamos fazer grandes coisas para o Senhor, em nome de Jesus. Sabemos que os nossos pastores carregam sobre si os problemas de todos nós, que escolhemos pertencer à família do Reino. Mas, ao passar dos dias, meses e até mesmo os anos, esquecemos que os pastores são seres humanos que carregam dentro de si sentimentos, problemas e preocupações. Será que o seu pastor está bem? Quando foi a última vez que você parou e enviou uma mensagem apoiando e abençoando o ministério do seu pastor? Quando foi a última vez que nós paramos e perguntamos: pastor, está precisando de algo que eu possa ajudar? Não deixe para amanhã, sabendo de tanto esforço e tantas bênçãos que os nossos pastores proporcionam em nossas vidas. Seja grato hoje. Uma igreja saudável se dá pela troca mútua de cuidados.